Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 4 de janeiro, a lição 1, ela tem como título Responsabilidade dos membros da família de Deus. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 37, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13, e 1 João, capítulo 5, versículo 3. E todos nós temos a responsabilidade de colocar a palavra de Deus dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Deus está nos mostrando a cada dia para que nós possamos nos dedicar nessa área e nós não podemos ser insensíveis, né? Afinal, como membros da maior família do Criador do Universo, que é Deus, temos responsabilidades e temos o prazer de desfrutar das bênçãos e dons espirituais e temporais dadas pelo Senhor, e nós temos que dividir com as demais pessoas, seja na nossa família, seja na sociedade, seja em todos os lugares. Muitos estão aí, têm assim manifestado por aí, que diz fazer parte, né, da família de Deus. E enquanto não passam, às vezes, de destruidores da verdade, né? Porque as pessoas ficam omissas, né, sobre as determinações de Deus, sobre os seus estatutos e mandamentos, e não passam para as outras pessoas e não cumpre o que diz a palavra de Deus. E muitos, né, estão assim, cheios assim, de malícias, de hipocrisia, apenas inquirindo a palavra de Deus com a finalidade de defender seus próprios conceitos e interesses egoístas. Como lá os fariseus, né, e saduceus, eles não aceitaram a Jesus como o Salvador e Senhor, o ungido, o prometido que Deus enviou. Há um conglomerado de professos cristãos nos dias de hoje, criando o seu próprio Cristo, né, de acordo com os seus desejos, dos seus gostos, né, e a sua satisfação pessoal. O amor de Deus tem de todo o coração e amar ao próximo, que fala em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, ele é claramente revelado nos 10 mandamentos, onde ali é perfeito, né, e imutável essa transição do caráter divino, porque ali mostra o caráter de Deus através dos mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17. E só assim nós poderemos fazer parte da família de Deus, falando a verdade para as outras pessoas sobre as obrigações que Deus realmente tem nos dado para nós. E amar a Deus de todo o coração, sobre todas as coisas, significa que Deus deve ser a prioridade em nossas vidas. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em toda a nossa vida. E como princípio, respeitar os estatutos e mandamentos que Ele nos diz. E Jesus tem que ser o Senhor das nossas vidas, amando o Deus grandioso e poderoso de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E assim, como no lar, né, diante dos nossos filhos, e assim como pais, nós temos que observar esses estatutos e regras que Deus nos dá para serem seguidos na íntegra, né? E para nós fazermos parte dessa família de Deus. Ou seja, a família espiritual, ela é semelhante, né? E a regra principal é ter amor entre todas as pessoas e principalmente com o próximo, né? Porque foi Deus quem criou a família
e acima de tudo Deus é amor. Mas o verdadeiro amor, ele requer mais atitudes do que sentimentos das pessoas. Requer de nós uma entrega total, exige uma rendição completa de tudo que nós somos e de tudo que nós possuímos. Existem pessoas que acham que amar a Deus é pura emoção ou sentimento, e até participam assim de muitos cultos assim com muitas músicas, né? Com muitos cantos, né? Onde eles desenvolvem sentimentos assim emotivos, né? E alguns extrapolam com muitos choros, né? Alguns até às vezes se desesperam e ficam assim com bastante emoção. Mas passou aquele momento, aquele culto, voltam a ser as mesmas pessoas que eram anterior a isto, confundindo, né, emoção com amor, e não tem assim um relacionamento sincero e correto com Deus. Temos aqui acreditar, né, do fundo do nosso coração, do fundo do nosso ser, que Deus nos acompanha em todos os lugares através da nossa fé, através da nossa crença, através de nós aceitarmos Jesus como Salvador da nossa vida, e através disso nós temos atitudes de mostrarmos que nós amamos verdadeiramente a Deus, e somos assim tanto na nossa família como em todos os lugares, ajudando o caído, né, a viúva, o injustiçado, as pessoas carentes, né? E com atitudes assim práticas, né? Amando o nosso próximo, mostrando assim que nós obedecemos os seus mandamentos, né? E nós fazemos isso assim realmente por amor, porque nós temos fé em Jesus. Por isso é que em Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 a 13, Moisés ele faz assim um discurso assim bem eloquente, né, para o povo de Deus, com um apelo para que todos façam, né, que todos obedeçam o que Deus tem mandado para todos nós, baseado na grandeza de Deus. E Moisés nos diz, olha o que ele diz, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temos o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem? Bom, primeiro que Moisés falou para o povo de Israel daquela época, mas isso é válido para o povo de Israel espiritual hoje, que somos nós, onde Moisés ele faz um apelo, né, para que as pessoas obedeçam os estatutos e mandamentos de todo o coração, e que tudo isto seja baseado na disciplina, na reverência, no respeito ao grandioso Deus, que está lá em Apocalipse 14, 12. E aí ele afirma, né, nesse texto que ali está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus Cristo, que está lá em Apocalipse 14, 12. E quando nós permitimos, né, que o Espírito Santo atue e retire do nosso coração a cobertura que nos impede de ouvir com clareza, né, a voz de Deus, e de conhecê-lo, de termos mais intimidade, de conhecê-lo assim de fato como Ele, Deus nós compreendemos e temos entendimento que a lei de Deus nada mais é do que a transcrição do caráter de Cristo, que ele, Jesus, não faz acepção de pessoas, e que não aceita subornos, que está lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, e que ele também
faz justiça, né, ao órfão, ele faz justiça à viúva, e que ele sempre amou o estrangeiro, e o cobriu e o alimentou, está lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 18. E quando fala estrangeiro aqui, meus amigos, não pensa que é de outro país. O estrangeiro pode ser pessoas que não pertencem à sua família, aquele que não pertence à sua doutrina, que chega na tua casa pedindo ajuda, e você tem que estender a sua mão. E quando você, com todo o amor e carinho, sem intenção alguma, só no fato de vê-lo e ajudá-lo, você está fazendo a vontade de Deus. E ali a gente vê que o seu coração está mandando fazer isto. Porque um coração transformado, ele faz isto, sabe, por amor. E é assim que nós devemos ser. O que temos que entender que a obediência que Deus nos pede não é o legalismo, né? Que nós fazemos as coisas assim por obrigação, ou por medo, né? Ou por esforço próprio, né? Nós fazemos isso por amor, por um coração transformado, um coração grato, né? Dependendo sempre da graça divina, fazer as coisas com um coração assim, sincero, para que nós possamos obter a salvação. Que isto vem somente pela fé em Jesus. As obras, elas são resultados de um coração transformado, onde o verdadeiro temor e respeito por Deus e o verdadeiro amor que nós temos são complementares e inseparáveis, né? Estamos vivendo assim na limiar do grande conflito, na finalização desse mundo, e estamos vivendo como a última igreja de Cristo. Nós somos chamados para fazer parte desse povo remanescente de Deus, que tem um desejo de ir para as mansões celestiais, porque este é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos, que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 3. E Jesus vai além, que está lá em Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 27, ele disse que os que ouvem e praticam as palavras de Deus são comparados a sábios construtores que construíram e edificaram as suas casas na rocha. E já aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas que não obedecem, eles são tolos. Construíram as suas casas na areia, e os resultados são muito ruins para esse tipo, né, de pessoa. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo. E quando você ouve, você começa a aceitar Jesus como Salvador. E a sua mente começa a se abrir, você ter sabedoria, e você entender verdadeiramente o que significa amar a Deus de todo o coração. Você passa a ter mais atitudes com base nos relacionamentos que você tem pelo amor a Deus. E além do mais, meu amigo, quando o Espírito Santo lhe dá, ele atua no teu coração, você começa a ter mais entendimento da palavra de Deus, começa a ter sabedoria. E é isto que vai te levar a uma vida, a uma consagração e salvação. E além do mais, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente de Deus, chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, não há mais aflições, preocupações. Estaremos numa grande festa, nas bodas do Cordeiro, na festa de Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.